Trata-se de um vídeo atrasado. Era para eu ter feito ele há cerca de 8, 9 meses atrás, mas não consegui. E hoje eu estou então tirando esse atraso. Esse vídeo daqui é para eu tratar do seguinte assunto. É que existe uma lenda urbana aqui no Brasil, propagandeada pelos esquerdalhas de sempre, os lacradores de sempre. Segundo eles, os Estados Unidos, quando trava uma guerra, sempre por trás desse pretexto de guerra está atrás de petróleo. Por exemplo, quando os Estados Unidos travou aquela guerra alguns anos atrás contra o Iraque, aquela chamada guerra contra o terror. Eles disseram que na verdade aquilo ali era um pretexto porque os Estados Unidos estava atrás do petróleo iraquiano. Mas na verdade, quando se analisa fatos, a lógica, o que é que há de verdade por trás dessa mito, dessa lenda urbana de que os Estados Unidos está atrás de petróleo de país A, de país B, de país C e usa como pretexto uma guerra? Primeiro nós precisamos saber o seguinte, que os Estados Unidos, ele é um grande produtor de petróleo. Ele sempre ocupou as primeiras posições quando comparado com outros países que também são grandes produtores de petróleo. Por exemplo, a Arábia é um grande produtor de petróleo. O Iraque, o Irã, até a Venezuela, por incrível que pareça, produz muito petróleo. E os Estados Unidos sempre esteve ali, disputando o primeiro lugar com esses países. Você pode ver essa informação aqui nessa imagem. Nunca ocupou segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Sempre esteve ali entre os primeiros e em muitas ocasiões até era o primeiro colocado. Para que você tenha uma informação, uma ideia do que é essa questão de Estados Unidos de petróleo, o estado do Texas, lá nos Estados Unidos, ele também produz tanto petróleo, mas tanto petróleo, que ele, em barris diário, supera a produção aqui do Brasil. É essa imagem que você está vendo aqui nesse momento. Então, por questões de produção mesmo, os Estados Unidos sempre teve muito, mas muito e muito petróleo. Só que os Estados Unidos, conforme nós sabemos, é um país muito grande, muito rico, muito industrializado e, portanto, é um país que consome muito petróleo também. Ele também, assim como ele produz, ele está entre os primeiros que são os maiores consumidores desse produto ou petróleo. Então, os lacradores de sempre, os vagabundos de sempre, eles enxergam nessa questão o fato de os Estados Unidos consumir muito petróleo como sendo o argumento ideal, o motivo pelo qual ele usa uma guerra como pretexto para tomar petróleo alheio. Só que quando você analisa fatos, conforme eu disse, informações, não tem como esse argumento falacioso ele se sustentar. Quer ver? Observe, por exemplo, essa próxima imagem aqui. Mas observe ela com bastante atenção. Essa imagem daí, ela se refere
ao chamado gastos militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele, como o país mais rico do planeta, como o mais poderoso do planeta, ele possui uma formidável força militar. E ele gasta por ano, com essa incrível força militar, o equivalente a quase 600 bilhões de dólares com o seu exército. 600 bilhões de dólares, cara. É muita grana, mas é uma grana assim que não há como se calcular. É muita coisa. Se nós fôssemos fazer aqui um cálculo assim, no chutômetro mesmo, só para você entender o que é que isso significa. Imagine que se, por exemplo, o barril do petróleo, ele custa o equivalente a 10 dólares. Um soldado americano, para ele estar pronto para ir lá do outro lado do mundo, para qualquer parte do planeta, para se envolver em uma guerra, ele talvez fosse custar o equivalente a 80 dólares. Sabe o que é que isso quer dizer? Que não compensaria você gastar 80 para você conseguir 10. Matematicamente falando, não é inteligente. É muito mais prático, é muito mais inteligente simplesmente comprar o produto do que a pessoa ter que se envolver em uma guerra, em um conflito, derramar sangue, ter morte, ter destruição, por causa de um produto que você vai ter que gastar 80 para obter apenas 10. Isso aqui é um exemplo falando se o barril do petróleo fosse o equivalente a 10. Porque com certeza o custo individual de um soldado americano não é 10 dólares. Está muito acima disso. Além disso, ainda há o seguinte fator. Aliás, dois fatores. Assim, é que lá nos Estados Unidos, primeiro fator, lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, o americano médio, ele se envolve com política, ele acompanha a política. Lá eles não têm aquela conversa fiada, aquela idiotice que existe aqui no Brasil, de que religião, futebol e política não se discute. Lá eles acompanham muito política. Eles sabem quem ele votou. Eles já acompanham o deputado, o senador. Eles acompanham tudo de perto. Eles sabem exatamente o que é que o candidato que ele apoiou, que ele votou e que está lá no Congresso, o que é que ele está fazendo. Por esse motivo, então, se esse candidato que ele apoiou, por acaso, não estiver fazendo um bom trabalho e pior, estiver apoiando esforços de guerra por petróleo, esse deputado, esse senador, esse congressista, ele vai ser rigorosamente cobrado pelo seu eleitor. Um presidente americano tomar a decisão de pegar os seus jovens e mandar para uma guerra, para um conflito, e depois esse eleitor ficar sabendo que o motivo disso foi petróleo, ele está fadado a uma morte política. Porque esse eleitor nunca jamais vai perdoar ele. Ah, você mandou o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, os jovens desse país, lá para o outro lado do planeta, se envolver em uma guerra desnecessária, voltar morto, voltar gravemente ferido por causa de petróleo. Petróleo, uma coisa que pode se comprar à vontade por aí. Então, esse eleitor jamais iria perdoar esse presidente que tomasse essa decisão por causa de petróleo para eles. É importante? É.
mas não compensa, não, não justifica uma guerra, uma desgraceira, morte por causa desse produto. E eles cobram e cobram muito. Não é como aqui no Brasil, onde o cara simplesmente sai por aí dando tapinha nas costas e conversando fiado e fazendo promessa e tal. E o cara, no caso aqui no Brasil, aceita. Lá é diferente, lá não tem negócio de tapinha nas costas, de conversinha, de promessinha não. Lá é muito diferente. E o segundo aspecto é o seguinte, é a questão do terrorismo. Nós sabemos que existem países que são declaradamente, abertamente, nunca esconderam isso de ninguém, inimigos dos Estados Unidos. Exemplo, Cuba, Irã, Síria, Líbia, Venezuela e alguns outros são, aliás, se inclui nessa lista também China, Rússia, inimigos declarados dos Estados Unidos. Então você acha que esses países, junto com terroristas por aí, eles iam ficar de braços cruzados vendo os Estados Unidos se envolver em uma guerra, vence essa guerra, encosta lá o seu navio, enche esse navio de petróleo e eles não iam fazer nada? Eles não iam tentar bombardear esse navio, metralhar, matar a tripulação, afundar isso? Você acha que eles iam perder essa chance de ouro de fuder com os Estados Unidos? Se eles já fizeram atentados lá dentro da casa, tu acha que eles não iriam abordar esse navio que estivesse por aí trafegando, navegando em alguma parte do mundo e afundar ele, já que ele está pegando supostamente petróleo por aí? É por esse motivo que essa falácia, essa mentira que é propagandeada aqui no Brasil, de que os Estados Unidos trava guerra por causa de petróleo, ela não se sustenta. Em resumo, por questões econômicas, por questões terroristas e principalmente por questões de inteligência. É muito mais prático, mais barato, mais tranquilo simplesmente ir lá e comprar. Muito mais inteligente do que se envolver em uma guerra, trocar 80 por 10 não compensa de jeito nenhum. Ok? Vídeo aqui então concluído o vídeo de hoje. Tirei o atraso de 8 meses, 8, 9 meses atrás, era para eu ter feito esse vídeo daqui. Hoje é sábado, então já aproveito para te desejar um excelente sábado, ótimo domingo, uma ótima semana a partir de segunda-feira, boa semana de trabalho. Se você não for inscrito aqui no canal, faça essa gentileza, se inscreva aqui, deixe seu gostei, deixe seu comentário, certo? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Aliás, já vou até antecipar, o próximo vídeo que eu for fazer vai ser para falar novamente dessa CPI de vagabundo, essa CPI de filho da puta que está acontecendo lá em Brasília, a CPI do Renan Canalheiro. Valeu, obrigado, até mais.